Meus amados, meus queridos irmãos, amigos, a você que nos ouve, a você que nos assiste, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez chega a este canal, queridos, eu tenho imenso prazer de cumprimentá-los a você e toda a sua casa, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Queridos, livro do Gênesis, capítulo de número 7, verso 1, está escrito: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, nesta geração. Glória a Deus. Meus amados, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade. Eu quero louvar ao Senhor pela sua vida, pedir licença para entrar no seu lar, na sua casa, através do seu receptor, do seu meio de comunicação. Eu quero louvar ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, pelos minutos, segundos que você tem deixado seus afazeres, cancelado seus compromissos, para juntos meditarmos na palavra de Deus. Que Deus, queridos, continue te abençoando. Meus amados, queridos amigos, nada que fizemos ou fazemos para Deus está esquecido aos olhos do Senhor. Tudo que fizemos para Deus está anotado. Nós servimos um Deus que reconhece, sabe, entende, compreende o que fazemos e sabe do que necessitamos. Louvado seja Deus. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Bendito seja Deus para todos sempre. O versículo em que lemos nesta oportunidade trata-se da vida de um homem cujo nome a Bíblia descreve como Noé. Noé era aquele que pregou durante o dilúvio. Ou seja, antes do dilúvio, Noé recebeu uma ordenança do Senhor para construir uma arca e alertar aquela geração que aconteceria o dilúvio. O dilúvio vinha. Louvado seja Deus. A destruição de todas aquelas pessoas iria acontecer. E Noé, enquanto trabalhava, pregava, anunciava a mensagem do arrependimento. Mas Noé era alvo de crítica. As pessoas criticavam de Noé. As pessoas zombavam da vida de Noé. Muitos até intitulavam que Noé estava ficando doido com aquela mensagem, porque Noé pregava que o dilúvio iria acontecer. As pessoas não davam crédito na palavra de Noé. Não está muito diferente dos dias de hoje. Todos os dias estamos pregando, todos os dias estamos anunciando que Jesus em breve voltará. Mas muitas das pessoas não crerem ou não estão crendo na mensagem da palavra de Deus.
E Deus todo dia está alertando esta nação. Deus todo dia está convidando esta nação para o arrependimento. E por que que Deus insiste tanto com as pessoas para que eles se convertam, para que eles aceitem e recebam Ele como único Senhor e Salvador da sua vida? É porque, queridos, o prazer de Deus é que nenhuma alma se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o prazer de Deus para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Pois, assim como Noé tinha esta missão, nós também, o Senhor também nos deu esta ordenança. O Senhor também nos deu, ou nos está dando esta chance para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o versículo em que lemos nesta oportunidade, algo me chama muito a atenção. Louvado seja Deus. Porque o Senhor se apresenta a Noé, perceba-se que o Senhor disse a Noé, louvado seja Deus, entra na arca tu e a tua casa. Queridos, Deus é fiel. Eu lhe disse de início que Deus é verdadeiramente um Deus que reconhece os nossos esforços. Louvado seja Deus. E por causa de um escolhido, por causa de um separado por Deus, Deus é capaz de preservar todo o território, toda a família. Louvado seja o nome do Senhor, da destruição, só por causa de um justo. Perceba-se que o versículo em que lemos mostra apenas que Noé era justo diante do Senhor. Mas, através de Noé, Deus poupou toda a sua família. Queridos, no tempo do dilúvio, toda a raça humana, ela foi destruída, ela foi exterminada. Somente a família de Noé conseguiu se salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Somente a família de Noé conseguiu sobreviver na época do dilúvio, porque o Senhor disse a Noé, e está escrito no versículo em que lemos, louvado seja Deus, que Noé entrasse na arca, ele e toda a sua casa. Ou seja, todos da casa de Noé tiveram a oportunidade de salvar-se a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, como é bom ser fiel a Deus. Como é bom temer a Deus. Como é bom obedecer à ordenança de Deus. Queridos, como é bom nos manter mesmo diante de uma geração corrupta, mesmo diante de uma geração destruída, mesmo diante de uma geração, louvado seja Deus, desobediente ao Senhor, nos mantermos justos. Irmão Lucivaldo, mas é difícil perante o mundo que nós vemos. Eu sei que é difícil, queridos, mas não é impossível. Louvado seja Deus. Não é impossível nós nos manter fiéis a Deus, mesmo diante de um mundo onde a maldade, aonde o desamor pela humanidade a cada dia se multiplica, ainda é necessário, queridos, que sejamos justos, que sejamos fiéis ao Senhor. Louvado seja Deus para todos sempre. Então, meus queridos e amados irmãos, amigos,
A você que nos ouve nesta oportunidade, procure andar em retidão perante o Senhor. O profeta Josué, ele disse uma frase no seu livro que nos chama muito a atenção. Ele disse: ainda que todos se escandalize e procure servir outros deuses, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bendito seja Deus. Como é prazeroso servir a Deus. E quero voltar a lhe dizer, um Deus que não conhece as suas fragilidades, um Deus que não sabe do que você necessita, do que você precisa, queridos, não é o nosso Deus verdadeiro. Perceba-se que ele se apresenta a Noé e disse: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço, nós não servimos um Deus ingrato, irmãos. Nós servimos um Deus que conhece tudo a nosso respeito, sabe da nossa fidelidade, sabe do nosso compromisso com Ele, com a sua palavra, com a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conhece todas as coisas. Olha o que ele disse a Noé: eu reconheço que tu tens sido justo diante de mim nesta geração. Louvado seja Deus. Todos desobedecendo ao Senhor. Todos criticando de Noé. Louvado seja Deus. Muitas vezes, queridos, como eu já disse, a gente prega, a gente anuncia a palavra de Deus e muitos criticam, mas criticam sem saber de fato o que eles estão fazendo, o erro que eles estão cometendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas importante é você ser fiel, você não se corromper, porque tem pessoas que se corrompem fácil, tem pessoas que desistem fácil. Noé não. Noé estava pregando, as pessoas zombando, mas ele tinha um compromisso, ele tinha uma intimidade com Deus. Ele sabia que tudo aquilo que Deus teria pronunciado, que vinha o dilúvio, que a destruição iria acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele permaneceu fiel. Ele permaneceu íntegro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não desistiu do seu propósito. Louvado seja Deus. O Senhor disse a ele: eu reconheço. Perceba-se que a geração daquela época estava toda corrompida. A população daquele tempo estava toda distanciada de Deus. Mas o Senhor se apresenta a Noé e disse: eu reconheço que tu tens sido justo diante de mim nesta geração. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, se nós formos olhar para o que está de fato acontecendo, até a nossa própria família, louvado seja Deus, às vezes nos criticam, zombam de nós. As pessoas que estão mais próximas de nós, queridos. A gente está pregando, a gente está anunciando, mas eles não dão ouvido à palavra de Deus. Eles acham que tudo que estamos pregando é uma ficção, é uma brincadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não têm visão espiritual para entender que tudo um dia vai chegar ao fim. Tudo vai se finalizar nesta terra. Tudo tem um começo e tudo vai ter um fim. Ele não para meditar na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes nos criticam, zombam de nós. Louvado seja Deus, sem saber o erro que eles estão cometendo. Mas não se fique triste com situações como essa. Continue sendo fiel.
Continue sendo justo diante de Deus. Continue sendo temente a Deus. Continue em obediência a Deus. O Senhor disse a Noé: eu reconheço que a geração toda está corrompida, que todos estão se afastando da minha presença, que todos estão rejeitando a minha palavra. Agora tu, Noé, tu tens sido justo diante de mim nesta geração toda corrompida. Queridos, não está diferente dos dias atuais. Não está diferente. Noé era aquela luz para brilhar em imensidão das trevas. Assim é a igreja de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O impacto tem sido tão grande em cima da igreja, louvado seja o nome do Senhor, que muitas pessoas até não resistem, não suportam o impacto do mundo em cima da igreja. Mas essa igreja é luz. Essa igreja foi chamada. Esta igreja não há de se corromper. Esta igreja tem o propósito, tem o objetivo chegar ao céu. Resumindo a história de Noé. Noé constrói aquela arca. Leva toda a sua família para dentro daquela arca. Fechou a porta pelo lado de dentro. E o Senhor cerrou por fora. Queridos, eu quero lhe dar, neste momento, dizer a você. A porta da arca se fechou-se na época de Noé. A arca hoje eu posso representar ou representa a igreja de Deus, que ainda está de portas abertas para te receber. Mas eu quero dizer, ao término dessa mensagem, que assim como Noé fechou a porta daquela arca, o Senhor selou pelo lado de fora. Assim um dia a porta desta igreja irá fechar. Louvado seja o nome do Senhor. E depois que ela se fechar, ela não tem mais, ou você não tem mais chance de escapar pela sua vida. Pense nisso. Dê crédito à palavra de Deus, porque esta palavra é fiel. Nós estamos pregando em meio às zombarias, mas as pessoas não estão crendo na mensagem do arrependimento. Mas eu quero lhe dizer, querendo você ou não, acreditando você ou não, custe o que custar, Jesus irá voltar para levar a sua igreja para junto dele. Eu quero deixar esta rápida e breve meditação da palavra de Deus, que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo, te fortalecendo e te ajudando a entender a mensagem do Evangelho. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado.